Olá pessoal, eu sou a professora Miriam e hoje nós vamos fazer a nossa resolução do simulado digital. Então vamos lá. Primeira questão, observe o gráfico a seguir. Então aí o gráfico, ele dá a quantidade de pessoas que fez uma visitação no Parque Ibirapuera nos dias da semana. E aí essa questão foi uma questão que as alternativas tinham um erro, e aí eu tomei liberdade já para fazer a correção, se vocês perceberem, lá na letra D, tá lá, a terça e a sexta-feira, ok? Então, vamos trabalhar com ela desta maneira. Letra A. As somas da segunda, terça e quinta resultam em um número maior que 2.000. Segunda-feira, 446. Terça-feira, 732 e quinta-feira, que resulta em 491. 6, 7, 8, 9, isso é uma soma, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai 1. 8, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 9 mais 7, 16. Então, não resulta em um maior que 2.000. Letra B. A segunda-feira e a quinta-feira referem-se à quantidade de 500 pessoas. Então, se a gente voltar lá, segunda-feira 446, então não. Quinta-feira ele fala, né? Então, quando a gente volta lá, quinta-feira 491, também não. C. O gráfico se refere à quantidade de pessoas que visitaram o Parque Morumbi. Então, olhando lá no nosso gráfico, não era o Parque Morumbi, era o Parque Ibirapuera. Letra D. A terça e a sexta-feira foram os dias com a maior quantidade de visitações. Então, volta lá no gráfico para fazer uma análise. Terça, sim. Sexta, sim. A alternativa correta aí nessa questão seria a letra D, né? E só para a gente continuar a análise, letra E, a segunda-feira e a quarta-feira indicam, respectivamente, um número de maior que 400 e maior que 700. Então, segunda e quarta, maior que 400, maior que 700. Na segunda, maior que 400, ok, né? E aí na quarta, maior que 700, não. Então, letra D. Próxima questão. Os critérios de divisibilidade são regras de divisibilidade que usamos para verificar se um número é divisível por outro. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Para dividir 36 e 54 por respectivos menores números consecutivos, a gente vai ter quem aí? Então, vamos fazer essa análise. Ele quer dividir 36 e 54 por dois menores números naturais consecutivos. Então, aqui nós temos 6, 7 consecutivo, 5, 6, 4, 5, 3 e 4, 2 e 3. O que resta a gente saber? Por quem que divide, né? Então, a gente vai começar assim, ó. Letra A. 36 divide para 6, já que ele falou respectivo, tem que obedecer a ordem. Sim. E 54 divide para 7? Não. Então, essa alternativa não é válida. 36 divide para 5? Não. Então, já não é válida. 36 divide para 4? Sim, dá 9. E 54 divide para 5? Só vai dividir para 5 números que terminarem em 0 ou 5. E esse não é. Então, não é válida. 36 divide para 3? Pode fazer a somatória. 6 mais 3, 9. 9 divide para 3. E 54 divide para 4? Então, pensa na tabuada do 4. Vai ter algum valor que multiplica 4 que dá 54? Não. Então, por eliminação, 2 e 3. Porventura são os menores aqui da nossa relação. 36 divide para 2, é par, então divide para 2. E 54 divide para 3, não divide? 5 mais 4, 9. 9 divide para 3. Então, a alternativa correta, letra E. Questão 3. Regina está economizando para comprar uma geladeira. Fazendo pesquisas, encontrou este anúncio. Analisando os tipos de compra, a prazo e à vista, o produto... E aí a gente agora vai fazer uma análise dessas questões.
Na questão 3, a Regina precisa comprar uma geladeira. E aí a gente tem os anúncios dos valores. 1999 é o que está anunciando lá. E aí tem duas opções de pagamento, 10 vezes de R$ 199,90 ou 1.899,05 à vista, né? E aí ele pede pra gente analisar os tipos de compra. Na letra A, ele fala assim, o preço não é alterado nas opções de pagamento. Como que aqui é 1.899 e se a gente multiplicar aqui por 10, essa vírgula ela vai andar uma vez aqui para frente e vai ficar 1.999. Então, letra A, a gente não vai considerar porque tem diferença sim no pagamento. Letra B, tem diferença de R$100 nas opções de pagamento. 10 vezes de R$ 199,90 vai dar 1.999. Será que com a diferença aqui é só R$100 de diferença? Então, ó, será que aqui, ó, só são R$100 de diferença? Não, né? Então, letra B a gente já cancela. Na letra C, ele fala que o produto pode ser comprado em 5 vezes de R$ 395,90. Então, vezes 5, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 45, vai 4. 5 vezes 5, 25, mais 4, 29. 5 vezes 9, 45, mais 2, 47. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. Duas casas decimais. 1.979 não dá nenhum dos nossos dois preços, então essa alternativa também não é válida. Na letra D, ele fala que tem diferença de R$ 99,95. Então, a gente vai pegar 1.999 menos 1.899. Aqui é 0,5, aqui a gente pode colocar 0,0. 0 menos 5 não dá, pede desse que pede desse, né? Aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 9, porque dá 1 para cá. 10 menos 5, 5. 9 menos 0, 9. Desceu a vírgula. 8 menos 9 não dá, vai pedir. Vai ficar 18, aqui 8. 18 menos 9, 9. Aí aqui, mesma situação, vai pedir, vai ficar 18, aqui vai ficar 8. 18 menos 9, 9. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Tem diferença de 99 e 95. Então, aqui a gente já achou a alternativa correta, a letra C. Mas, para a gente conferir aqui, a letra E pode ser comprado em 6 vezes de 338. Então, 338 vezes 6, 6 vezes 8, 48, vai 4. 3 vezes 6, 18. 19, 20, 21, 22, né? 6 vezes 3, 18, 20. Então, não, né? Passou do valor estabelecido, ok? Vamos para a próxima. 4. A decomposição em fatores primos é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento matemático, pois com ela é possível simplificar expressões numéricas ou algébricas e calcular MDC ou MMC de números naturais. É uma reescrita, na verdade, do número em multiplicações de números que são apenas primos. Primos são aqueles números que só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo, né? E aí ele quer que a gente faça a decomposição de 390. Então, vamos fazer? A gente vai, então, fatorar 390. Termina em 0, então, par, divide para 2, que vai dar 195. Números que terminam em 5 dividem para 5, mas será que não tem um menor primo? Vamos somar aqui. 9 mais 1, 10. 10 mais 5, 15. 15, se a gente somar de novo, vai dar 6. 6 divide para 3. Então, esse valor aqui também é divisível por 3, não é? 195 dividido para 3 vai dar 65. 65 termina em 5. Divide para 5. Será que não divide para um menor? 6 mais 5. Isso, 11. 1 mais 1, 2. Não vai dar, né? Então, vai dividir para 5. 65 dividido para 5 vai dar 13.
E 3 a gente sabe que é um número primo, só divide para ele mesmo. Então, a decomposição ficou 2 vezes 3 vezes 5 vezes 13. Então, letra D. 5. A soma dos números das faces opostos de um dado é sempre 7. O dado da figura é girado sucessivamente sobre o caminho indicado até parar na última posição destacada em cinza. Nessa posição, qual é o número que está na face superior do dado? Então, quando ele faz o giro, aí, que face vai estar superiormente a ele? Então, é só a gente fazer a seguinte análise. Na primeira posição, quem é a face oposta ao 5? É como ele vai concluir. Então, aí, ele ficaria na superior, letra B, número 2, né? Quando ele fala que a soma tem que ser 7. Então, se na primeira posição a gente tem um 5 aí, quem que vai estar lá no oposto dele para dar 7? 2. Questão 6. Observe algumas marcações de anos que ocorreram acontecimentos históricos. Então, a gente tem aí uma tabelinha que está indicando anos e alguns acontecimentos. Independência do Brasil, 1822, Proclamação da República, 1889, Inconfidência Mineira, 1792, Descoberta do Brasil, 1500. Então, a gente tem 4 datas, né? Então, olhando para as alternativas, a gente tem 5, então uma já seria descartada. Aí ele continua falando assim: analise os anos e seus comportamentos na reta numérica abaixo. O fato histórico que corresponde à data assinalada na linha do tempo é: letra A, descobrimento do Brasil. Então, vai lá verificar 1500. Tá em 1500? Não, então não seria A. B, Inconfidência Mineira, 1792. 1792. Passou de 1750, mas não passou de 1800. Tá pertinho, né? Então, pode ser. Vamos verificar o resto? Proclamação da Independência do Brasil, 1822. Teria que passar dessa marca aqui. Então, não. D. Proclamação da República, que foi em 1889. Também teria que passar dessa marca aqui. Então, não. Restando o Tratado de Petrópolis, que não está na nossa tabela, né? Então, a gente volta para a letra B, Inconfidência Mineira. Questão 7. O IBGE é o principal provedor de dados e informações estatísticas do país, trabalhando pesquisas que atendem a sociedade civil e os órgãos das esferas governamentais. Considere que 3 de suas diferentes pesquisas, A, B e C, sejam realizadas periodicamente, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos e de 10 em 10 anos, respectivamente. Se no ano de 2006 as pesquisas A, B e C ocorreram simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e supondo que essa periodicidade elas se mantenham ao longo dos próximos anos após 2006, qual vai ser esse ano que elas ocorrerão simultaneamente de novo? Então, uma coisa muito à frente, que está em comum para 2 ou mais coisas, MMC. Vamos fazer? Então, aí ele falou da pesquisa, né, que ela aconteceu simultaneamente em 2006, e aí ele fala de 3 em 3 anos, 4 em 4, 10 em 10. Quando que vai acontecer de novo, novamente, as 3 juntas? Então, MMC, né, de 3, de 4 e de 10. A gente pode ver aqui, 3 já é primo, só divide por ele mesmo, né? Então, vou colocar aqui, vai dar 1 já. 4 e 10 são pares, dividem para 2, que vai dar 2, que vai dar 5. 2 só divide para 2, que dá 1. 5 só divide para 5, que dá 1. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 5. MMC, então, multiplica no final, né? 3 vezes 2, 6. Vezes 2 vezes 5. 6 vezes 2, 12. Vezes 5, que vai dar 60, ok? Então, a gente achou que o MMC de 3, 4 e 10 deu igual a 60. Cuidado! A questão, ela já falou que elas tiveram uma pesquisa junta em 2006. Então, elas vão ter juntas de novo 60 anos depois. Então,
lá em 2066, letra D. Questão 8. José dividiu um segmento de reta em 6 partes iguais. Ele observou que os pontos das extremidades do segmento correspondem às marcas de 5 e 8 centímetros de sua régua. Qual dos pontos corresponde à marca de 6 centímetros da régua? Então, vamos fazer uma análise? Reta aqui de 5 a 8. Então, a gente sabe que não é uma régua que está com o segmento de 1 em 1, né? 5, 6, 7, 8 seria, né? De 5 a 8, a gente tem quanto aqui? A gente tem 3, né? Se a gente for falar de unidade aí, podemos falar, por exemplo, 3 centímetros. Então, seriam várias tentativas. A gente poderia pular de meio em meio, ó. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Mas o que ele quer da gente? Qual dos pontos corresponde à marca de 6? Então, aqui a gente viu, ó, B, justo lá na letra B. Questão 9. Joana está construindo a seguinte sequência com flores. Ela fez uma formação 1, formação 2, formação 3. Observando o padrão de comportamento, na formação 5, teremos uma quantidade de flores igual a... Cuidado nesse tipo de questão de sequências é que ele está pedindo formação 5 aqui, ó. E ele só deu até a formação 3, então cuidado para não calcular o próximo e já querer marcar. O próximo seria a formação 4. Mas vamos fazer a análise dessa questão. Lá na formação 1, a gente tem quantas flores? A gente tem 4. Lá na formação 2, vamos contar lá, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores. Lá na formação 3, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos observar aqui. O que está acontecendo com esses nossos números? Ah, estão pulando de 3 em 3? 4, 5, 6, 7. Então, quando a gente somou mais 3, chegou no 7. 7. Se eu somar mais 3, 8, 9, 10, né? Então, lá na formação 4, a gente vai ter quanto? 10 mais 3, que vão dar 13. Então, na formação 5, a gente vai ter 13 mais 3, que vai dar 16. Então, lá na alternativa D. Questão 10. Duas atletas estão treinando para uma maratona na pista de corrida ao redor de um parque. Uma delas completa uma volta nessa pista em 15 minutos e a outra em 18 minutos. Sabendo que as duas saíram do mesmo ponto de largada na mesma hora, depois de quanto tempo elas se encontrarão no ponto de largada novamente, considerando que manterão o mesmo ritmo? Então, olha só, novamente a gente tem duas coisas que à frente elas vão acontecer iguais. Então, MMC. Vamos lá fazer? Ele quer que nós façamos o MMC de 15 e 18 entre as meninas para saber onde elas se encontrarão novamente. Então, 15 e 18. 15 só vai dividir por 3, né? Será que 18 também divide por 3? 8 mais 1, 9. 9 divide por 3. Então, os dois dividem por 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. 18 dividido por 3 vai dar 6. 5, a gente sabe que é primo, só divide por ele mesmo, né? 6 é par, então divide por 2 que dá 3, só divide para 3 que dá 1. Então, aqui no MMC, a gente multiplica. 3 vezes 5, que vai dar 15. 15 vezes 2, que vai dar 30. 30 vezes 3, que vai dar 90. Então, elas se encontrarão 90 minutos depois, letra E. Então, é isso aí, gente. Essa foi a nossa correção. Anote no seu caderno, verifique as suas questões e escreva suas dúvidas para mandar pra gente, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!